Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande começarmos o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Sempre esse é um momento especial para mim e para o meu companheiro, pastor Ronaldo de Oliveira. A gente fica sempre aguardando esse momento para poder estar com os nossos queridos amigos e amigas, espalhados por todo o Brasil e pelo mundo também, né? A gente sempre agradece, temos aí grandes amigos espalhados por muitos lugares e eles escrevem, entram na nossa rede social, aqui do programa. Você também pode fazer isso. Você pode entrar em contato conosco, mandar mensagens, enfim, estamos aí prontos para ouvi-lo. Nós também temos um presente para os amigos, que é a nossa revista Princípios, que tem ajudado muitas pessoas, porque solicitam e gratuitamente nós enviamos para elas. E aqui, não é, pastor Ronaldo, nós encontramos um material riquíssimo, grandes temas. Inclusive, alguma coisa do que vamos falar hoje está por aí. Aliás, hoje vamos falar sobre as nossas finanças, como nós podemos administrar bem os nossos recursos. Aqui na revista também tem uma matéria sobre isso. E nós temos dois convidados especiais, Matheus Munhoz, que é administrador da região para a Igreja Adventista, aqui na região do Vale do Paraíba, é o administrador financeiro dessa instituição que lida com quantas igrejas aqui nesta região, Matheus? Pastor, entre igrejas e grupos, 256. 256 congregações e comunidades. Isso mesmo. Que bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco no programa Fé para Hoje. E a Julimar. Julimar é daqui da casa, trabalha aqui na Novo Tempo. A Julimar Batista, ela trabalha na escola bíblica. Você sabe, as pessoas que escrevem, pedem cursos bíblicos e etc., eles são atendidos pela escola bíblica. Julimar faz esse contato com as pessoas, com os pastores distritais espalhados pelo Brasil inteiro. Então eles visitam as pessoas que solicitam visitas, evidentemente, e fazem esse atendimento. E a Julimar faz esse trabalho de coordenação junto com os pastores que estão espalhados pelo Brasil inteiro, ok? Julimar é uma especialista na área financeira também. Ela fez a faculdade de Economia Doméstica. Faculdade de Economia Doméstica, aqui no interior de São Paulo, em Lorena. E hoje desenvolvo o trabalho também aqui na Novo Tempo. Nós temos um Ministério de Bem com Seu Dinheiro, de Bem com Meu Dinheiro, né? Ela desenvolve aqui um projeto para ajudar os nossos colaboradores aqui que trabalham aqui na Novo Tempo a lidarem bem com suas finanças. Então ela tem feito um trabalho de aconselhamento e orientação muito bom. Você fez também uma pós-graduação nessa área, né? Sim, de gestão de recursos humanos. Isso. Muito obrigado por dedicar esse tempo aqui com o programa Fé para Hoje e com os nossos amigos. Certamente, muitas coisas agradáveis podemos falar e conversar a respeito como lidar com as nossas finanças. Pastor Ronaldo, veja, nós fizemos aí uma enquete, uma pergunta, um questionamento e nosso repórter, né, amigo nosso, o Heber Pola, lá da região tem feito de excelentes Sorocaba, matérias, muito excelentes boas, matérias, tem colaborado muito conosco no programa. E ele fez aí um questionamento sobre a administração, como administrar o dinheiro. Ele fez algumas perguntas, algumas pessoas responderam. Vamos acompanhar conosco agora essa matéria e voltamos já. A sociedade consumista está cada vez mais sendo derrotada por ela mesma. Enquanto os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam ainda mais pobres. É nítido ver o contraste entre as diferentes classes sociais. Sociedades divididas pelo ganho financeiro. Não é sorte, azar ou armação. É apenas o ato de saber como administrar bem o dinheiro. Ou seja, sua atitude em relação ao dinheiro influencia na forma que você administra o mesmo. Saber gastar o que se ganha de forma equilibrada faz bem para as famílias e a sociedade, evitando consequências gravíssimas. Segundo as pesquisas, o cartão de crédito é o principal aliado das dívidas. Também o cheque predatado, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação do carro e seguro. Você consegue administrar bem o seu dinheiro? Sim, claro. De que forma? Quando eu estou precisando, eu guardo ele e dou uma segurada, mas quando tá precisando gastar, eu não tenho como segurar, né? Tem que gastar mesmo. Dentro do possível, né? Cortando algumas coisas, tentando comprar outras, mas com a economia a jeito tá difícil, tá mais ou menos, tá complicado. Eu não faço grandes dívidas, né? E sempre que eu vou fazer uma dívida, eu procuro não usar cheque especial, né? Administro bem. Como?
Assim, faço a divisão, né, certinha para cada coisa. Assim, roupa, o que comer, né, ainda sobra. Você já passou por alguma situação de endividamento? Já, tô em uma ainda. Tô. Como você acha que você vai sair dessa situação? Então, tem que cortar todos os básicos, né? Já passei, mas hoje assim não sobra muito, mas também não tem faltado, né? Conversei, entrei em acordo, né, tudo, daí deu certo. Graças a Deus agora meu nome é limpo na praça. O pastor Ivan Canhadas tem ajudado famílias com dificuldades financeiras por meio de palestras e seminários. Para que uma família tenha assim, olha, saúde financeira, equilíbrio financeiro, ela precisa ter assim uma mudança de comportamento, né, de pensamento, né? E aí nós oferecemos o seminário chamado Valores do Éden. Este seminário, ele orienta a pessoa a ter os seus recursos materiais e financeiros com base em princípios e valores bíblicos. E aí a pessoa aprende a fazer planejamento a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e ela, dentro dessa estrutura, ela vai ter equilíbrio, ela vai ser saudável financeiramente e vai ser feliz. Muitas pessoas acreditam na sorte para resolver a sua situação financeira. Poucos ganhadores, milhares de perdedores, são jogos de azar. Será que existe alguma solução para o fracasso financeiro? E é com vocês, pastor Edson Ronaldo. Apresentem os convidados de hoje, pois queremos entender mais sobre o assunto. Obrigado pela sua matéria, é sempre muito bom a sua participação conosco no programa Fé para Hoje. Veja, pastor Ronaldo, quanta gente é endividado. Quem não está endividado hoje? Olha, o número de pessoas que se endividam a cada dia e que estão endividadas já do dia anterior é bastante grande. E parece que vira assim um modismo, né? No tempo que eu era garoto, meu pai trabalhava no centro de São Paulo, na Light antiga, e na frente tinha o Mapping. Como já acabou, a gente pode fazer propaganda, né? Mas o Mapping era a referência de crédito naquele tempo. Se uma pessoa não tivesse condições de abrir um crediário no Mapping, não podia fazer mais nada nesse mundo. Então, meu pai, coitado, não queria dar o melhor para a gente e tal. Mas quando ele faleceu, nós tínhamos lá pelo menos uns 8 carnês. Um de 72 meses, um de 60 meses. Então, as pessoas ficam encantadas, vão pagar uma prestação pequena e nós tivemos que pagar aquilo, né? Até o finalzinho. Fui lá, ele morreu, não, vocês vão pagar. Pagamos direitinho. Acho que acaba sendo uma necessidade dever, né? Parece que é uma coisa... A gente vê assim, uma necessidade de a gente ficar devendo. Na realidade, as pessoas veem uma prestação que cabe no bolso, às vezes começam a fazer uma, outra. Como lidar com o dinheiro que a gente recebe a cada mês? Na verdade, a educação financeira ela não faz parte da nossa educação, né, pastor? É verdade. Assim como o senhor disse, se nós olharmos anos atrás, a família era num outro contexto, né, em que o pai saía para trabalhar, a mãe ficava ali cuidando dos filhos, da educação das crianças, e ele tomava suas decisões financeiras sozinho, sem o envolvimento da família. Hoje, a família ela é mais compacta, com menos filhos, mas a mãe também já sai para trabalhar, o pai, e aí a gente também continua com o mesmo problema, porque esse diálogo relacionado a finanças também não acontece. Então, nós não somos educados financeiramente. Então, quando a gente vê a família desestruturada financeiramente, é porque justamente por isso, devido a esse incentivo de crédito hoje no mercado, as propagandas muito bem elaboradas que acabam, né, incentivando o consumo, tem desestabilizado financeiramente as famílias. Eu vi uma conta rápida, assim, depois você pode me corrigir, mas de alguém que tinha um cartão de crédito, recebeu a fatura de 1.000 e alguma coisa, 1.500, 1.400 reais, pagou 300 reais e rolou os 1.200 para um ano. Tristeza. E aí a conta foi feita, 18 meses, aliás, um ano, 18 meses. A conta foi feita, então desses 1.000 e pouco, dali um ano e pouco, ela pagaria 4.000 e tal. Quer dizer, que vantagem Maria leva, como perguntava meu pai. Recentemente, né? A Jolimar apresentou aqui nós temos a cada manhã, só falar para você aí, para você ter noção, a cada manhã nós temos aqui na sede da Novo Tempo, uma reunião das 7h30 às 8 horas, onde reunimos todos os funcionários ali, temos um momento de culto, um momento de alguma palestra, né? De meditação, de adoração a Deus.
E às vezes também temos outras palestras de orientação. Uma dessas, a Jolimar, então, apresentou algo muito interessante exatamente sobre esse aspecto de cartão de crédito. Hoje, o indivíduo que entrar nessa roda viva do cartão de crédito vai pagar muito, muito caro. E Mateus. o que o pastor Ronaldo mencionou é o famoso pagamento mínimo, né? O pagamento. Aquele pagamento que você faz para quitar uma parte do pagamento do cartão e a diferença vem com muitos juros em seguida. Eu vi vocês dizendo e pensei numa coisa, né? Toda a questão da cultura do país, né? Hoje nós falamos no nosso país mais sobre educação sexual nas escolas do que a própria educação financeira. Então isso acaba refletindo na sociedade. Sim. Esses últimos dias a Federação Nacional do Comércio fez uma pesquisa e chegou na conclusão que 6 de cada 10 famílias estão endividadas. E um dado ainda mais agravante é de que 7 entre 10 não têm um planejamento financeiro. Ou seja, não sabem quanto ganham e não sabem quanto gastam. Essa é uma preocupação muito grande. Aqui no nossa grade de programas, você já conhece, aí nós temos com o pastor Antônio Tosse apresentando um programa Saldo Extra, para ajudar exatamente focado nesta área de finanças familiar, na educação financeira. E nós tomamos esse tópico também porque achamos que é importante a gente falar no Fé para Hoje, também falar sobre esse tema, porque vai ajudar as famílias no seu lidar com as finanças. Não, muito bem colocado. O que leva a família a se endividar? Exatamente isso, a indisciplina do controle. Certo. Porque muitos não sabem quanto que ganham, aonde que gastam, aonde estão gastando, se realmente aquilo que está gastando é o essencial, é o necessário para a família. Então, o descontrole do planejamento é um dos itens. A compra de forma impulsiva, devido à facilidade de crédito. Hoje, todas as lojas de departamento, você consegue um cartão ali facilmente, sem precisar de um fiador, né? Então, isso tem motivado muito as pessoas a comprarem. Exatamente como o pastor colocou, sem que isso caiba no orçamento da pessoa. Ela começa a projetar que lá na frente ela vai conseguir pagar e nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Porque no meio disso tudo existem os imprevistos, que eles não estavam previstos e eles ocorrem, doença, né? Uma criança, desemprego também, desemprego, está crescendo. A falta de provisões exatamente para atender essas necessidades, porque também não faz parte da nossa cultura nós economizarmos, porque como nós vivemos num momento imediatista, né? Porque o crédito nos dá essa possibilidade de nós adquirirmos aquele produto naquele exato momento, nós não faz mais parte da nossa cultura nós economizarmos, nós pouparmos, nós fazemos planos para adquirir um bem, né? Então, isso leva ao endividamento e, com consequência disto, muitas famílias estão sendo afetadas, é um dos motivos de separação, né? Chega até esse nível de separação. Isso compromete a saúde da pessoa, a produtividade no trabalho. Então, é muita coisa envolvida, né? Então, que a gente precisa estar realmente alertando e tendo espaço para isso, para orientar as famílias nesse aspecto financeiro. Bom, estamos já criando a consciência de que há necessidade de se estudar a questão financeira para a gente poder ter uma vida equilibrada. Qual seria o primeiro passo que o indivíduo recebeu o seu salário no final do mês, ou recebeu a sua pensão, enfim, ele recebeu um volume de dinheiro? O que ele precisa fazer? Como é que ele deve fazer? Planejamento, né? O primeiro tem que agradecer porque recebeu, né? Agradecer. O planejamento. Agradecer a Deus que recebeu. Muito bem. Depois que ele agradeceu, fez tudo o que ele precisa fazer. Exatamente. Agora... Ele tem que reconhecer que aquele bem que está na mão dele não lhe pertence, né? Ele está administrando um bem que não lhe pertence. Então, vamos tirar o dízimo, né, pastor? E vamos administrar os 90% aí, dentro das necessidades da família. Exatamente, isso é um dado muito importante, a pessoa fazer esse reconhecimento do doador de todas as coisas, não? Então, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu princípio, não é? Faça esse reconhecimento de Deus como doador. E depois, então, continue fazendo o seu planejamento. Então, quando a gente faz este gesto de gratidão a Deus, certamente as coisas ficam mais fáceis de serem administradas. O planejamento é fundamental, não? É fundamental muito e, como eu disse, é importante a família estar envolvida, porque hoje é um desafio para a família.
por essa sociedade consumista que nós vivemos, hoje o consumismo ela passa a ser um determinante de valor. Você vai ter um certo prestígio se você tiver o carro do ano, se você tiver uma casa bem confortável, se você estiver bem vestido. E isso impressiona as pessoas, né? E faz com que elas queiram ter coisas que vão além das suas possibilidades. E por nós termos essa facilidade do crédito, é o que leva realmente ao endividamento. Porque a oferta é muito grande, mas a condição que hoje a família se encontra, ela não tem condições de atender a tantos apelos. Como é que a gente faz um planejamento? Só voltando um pouquinho, falando, o desejo e a necessidade, sim, né? Sim. A gente costuma dizer que o desejo passa, mas a necessidade fica. Então, a identificação do que é realmente necessário é um desafio, porque numa família são várias vertentes, são várias necessidades, vários pontos de vistas, né? Então, você chegar a uma conclusão do que realmente é necessário acaba sendo bem difícil. Eu creio, pastor, que não tem como ser diferente se não ser sentar todo mundo junto, né? Porque acaba sendo uma atividade como um almoço, um culto familiar, é sentar todo mundo junto e todo mundo estar a par do que está acontecendo, né? E começar a rascunhar realmente o que se entra, né? Verificar quais são as receitas da família, né? Receita é tudo aqui, não é remédio, né? Não, receita, está falando financeiramente, de bolo também. Né? Os proventos, né? Os antigos falavam proventos. Os fala antigo já vai mexer com o pastor Ronaldo, ele não gosta. Eu não gosto que mexa com o pastor Edson. Não fala assim. A gente fala de receita, a gente fala assim das entradas. Né? As entradas. O dinheiro que a família reúne junto, né? O que a mãe trabalha, o que o pai trabalha, o filho, etc. E aí faz. Nós vamos entrar talvez um pouquinho mais em detalhes, porque só falar de planejamento, a gente já dá essa introdução, é um pouco extenso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude, até para você dirigir, administrar os seus recursos, tá bom? Voltamos já. Já voltamos no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos falando hoje sobre administração financeira, como a gente pode administrar os nossos recursos. Estamos no bloco anterior, introduzimos um pouquinho a questão de administração dos bens. Né? Começamos a falar, mas é importante que a família se reúna para ver o quanto elas se têm, né? os recursos que tem a mãe, o pai, os filhos, etc., reúnem. E aí então faz o quê? Põe no papel, como é que vamos fazer? Nome planejamento parece meio assustador, né, pastor? Mas ele é bem simples. Vamos fazer bem fácil isso. Hoje nós já temos no aplicativo do celular, temos já no computador já as planilhas, algumas pessoas têm facilidade para isso. Mas o que a gente precisa mesmo é de um caderninho, né? Um caderno, um lápis, uma borracha, e de um lado vai colocar essas entradas, como o Mateus falou, que é a renda da família, e as saídas. Ali relacionar todas as despesas. E, inclusive, o que é bem importante salientar, aquelas pequenas despesas que às vezes nós não consideramos. Então, entradas são às vezes 2, 3, né? Sim. É bem rápido. Agora, as despesas, a lista se torna bem maior, porque tem que colocar o que é de despesa. Sim. Conta de água, luz, impostos, alimentação, vestuário, uma necessidade, escola. E tem que ter essa classificação que você colocou no outro bloco, né? Uma coisa imprescindível, não me lembro as palavras que você usou. As despesas fixas. São aquelas, as outras são eventuais, que eu não tenho gasto mensal, não são todos os meses que eu gasto, e aquelas descartáveis. Se a família está numa situação de endividamento, que precisa ajustar, então essas descartáveis vão ter que realmente ser descartadas, né? Quais são elas? E por incrível, quando a gente começa a fazer esse levantamento, esse apontamento, eu já venho fazendo isso há alguns anos, eu me assustei com como a gente gasta dinheiro com coisas que são supérfluas. Então, para a gente identificar as nossas despesas, é bom, toda vez que gasta algum centavo, fazer anotação de tudo que se gasta, vai anotando, para a gente poder fazer essa análise. Você se assustou com aonde estava indo o dinheiro, né? Tem gente que desaparece o dinheiro,
tem metade do mês já não tem mais salário. Mas Então, faça isso por uma semana, ou sei lá, por um mês. Não, acho que tem que fazer um ou Diga assim, dois fazer meses, teste, né? Não, sim, Inicialmente, teste, assim, não é fácil. É como você que é tomar uma dureza, atitude, né? você que não pratica o exercício físico e decide ir à academia. Ok. Então, você fazer o apontamento diário de todas as coisas que você gasta, realmente no início não é fácil. Mas depois, isso vai trazendo uma satisfação tão grande, porque você começa a identificar aonde está indo o dinheiro. E onde está indo o dinheiro, você também começa a identificar o que pode ser cortado, o que pode ser evitado e também o que pode ser revertido para outras coisas. Então, às vezes a gente está gastando muito dinheiro numa categoria, por exemplo, supermercado, ou até mais, ou você está gastando muito dinheiro nas saídas, né, quando a gente sai para comer fora, e você vê e começa a identificar. Quando você aponta, você começa a identificar realmente onde está indo o gasto. E onde está indo o gasto, você pode tomar uma decisão de rever esses gastos, né? E potencializar esse recurso por uma coisa maior, por uma meta, por um objetivo, por um plano. Porque também nós falamos de planejamento, entradas e despesas, né? Mas também a gente precisa pensar nos objetivos que a família tem, no curto, no médio e no longo prazo. E separar um montante, um valor para esses fins. Se você trabalha muito vamos ver a hora que der, etc. Por exemplo, você tem um carro, ele tem uma manutenção. Ele tem uma manutenção preventiva e uma manutenção de desgaste. Anual. Você vai ter que trocar pneus conforme o pneu que você comprou, de 50 a 70 mil. 70 se for um bom pneu, 60 mil quilômetros, vamos dizer. Quer dizer, se você fizer um planejamento para comprar pneus daqui a 60 mil quilômetros, que você gaste 5 mil quilômetros por mês, então você tem aí um ano para você trocar de pneu o carro, ou trocar o carro por pneu. Quer dizer, se você guardar um pouco cada mês, quando chegar nesse momento, você troca o pneu sem pesar. Isso é um orçamento. É o que na linguagem contábil a gente fala de provisionar, né? Provisionar. Você sabe que você vai ter um custo futuro, então mensalmente você começa a provisionar recurso para poder saldar esse custo futuro. Isso é o guardar dinheiro, né? E vai dar possibilidade da família conhecer o seu padrão de vida. Aonde exatamente está indo o dinheiro, né? Muitos vivem fora do seu padrão de vida, um padrão de vida elevado. E muitos se negam também a fazer um planejamento porque não quer conhecer a realidade, sabe? Porque ele vai ter que fazer alguns ajustes. Então, o primeiro passo do planejamento é você anotar todas as suas despesas e ver o que é supérfluo, onde está indo realmente o dinheiro. Fazer metas, eu quero trocar o carro, quero comprar um carro, eu preciso consertar a casa, preciso fazer isso, então eu preciso fazer esta provisão, eu tenho que fazer alguma reserva para esse tipo de despesa. Mas eu tenho a despesa mensal obrigatória, né? É fixa, né? A despesa fixa, que é a água, a luz, então tem que economizar aluguel, água, se tiver, tem que economizar a luz, não é? Porque está muito caro, então você tem que realmente economizar para baixar a conta. São coisas que nós podemos ajustar, não? O que mais que é fixo? Supermercado, né? O supermercado eu entraria até no variável. A feira. Porque você pode fazer uma economia aí. Saber quais são as frutas da época, você comprar aí na feira, sabe? Você realmente comprar o que é necessário, fazer uma listinha antes de ir para o supermercado, porque se nós não vamos com uma listinha, nós temos a tendência de pegar coisas que são supérfluas, né? Pequeno, são pequenos, são importantes. Só para ir no supermercado já tem algumas técnicas, né? Primeiro, não ir com fome. Não ir com fome, não levar criança. Não levar a criança Já fazer uma lista. Fazer a lista. Minha esposa sempre faz a listinha. Dá uma olhadinha no armário, o que tem, abre a geladeira, o que ficou do mês para o outro. Ser organizado, então, nesta área também. Entre supermercado e feira, o que é mais barato? A feira, ela ainda tem um preço melhor do que hoje. Por também poder oferecer produtos mais frescos, né? Diretamente do produtor. Então, isso acaba, mesmo num mundo contaminado por agrotóxicos, né? Acaba repercutindo numa saúde da família, que também influencia na saúde financeira, né? Perfeito. Então, nós temos aí as despesas fixas, falamos das variáveis, o que mais? E as descartáveis. E as descartáveis. Nós consideramos aquelas saídas de final de semana, aquele passeio, que pode ser feito sem um gasto, né? Então, numa situação de controle financeiro, isso precisa ser revisto. Cartão de crédito. Vamos falar um pouquinho sobre cartão de crédito?
É bom? Um tema bem é um tema bem atual, né? Hoje nós estamos vivendo essa opção, mesmo com esse arroxo que nós estamos vivendo na economia agora. O cartão de crédito ele acaba sendo uma ferramenta útil na mão de pessoas que têm um planejamento. Porque às vezes você não consegue efetuar a compra de um item ou de um bem de maneira à vista. Mas se essa parcela, né, se a parcela daquele item ele está dentro do orçamento doméstico, então por que não adquirir? O que não pode acontecer é que a parcela ela seja maior do que ou maior do que aquilo que já está provisionado para esse tipo de custo. Mas é uma situação, porque o cartão de crédito, você trabalha com dinheiro que não é seu, né? Então, a pior coisa de um cartão de crédito, o cartão de crédito é uma bênção quando você não divide as parcelas, né? Você pagar ele integralmente. Vem a fatura. Não fazer o pagamento né? o pagamento mínimo, né, que se fala. Não faça o pagamento mínimo, faça o pagamento total do cartão de crédito. Né? Eu acho que também você então, está mencionando a questão de, se você tiver condições, por exemplo, de comprar um item X, que são 3 vezes sem juros. Se couber, você souber administrar, porque isso é uma arte administrar. Porque você compra isso, aí daqui a pouco aparece um fogão. Depois aparece uma geladeira, aí aparece uma mala. É aquela questão de você não... Imagina, você não tem uma geladeira, mas muitos pensam assim, mas eu só compro se tiver o dinheiro. Aí ele vai juntar 10 meses o dinheiro para poder comprar uma geladeira. E aí, durante esses 10 meses, como que ele conserva o alimento, né? Então, se a parcela daquela compra ela couber dentro do orçamento, por que não fazê-lo? Então, o que acontece muitas vezes é que esse controle ele se perde. E, às vezes, você começa a adquirir coisas da qual você não orçou, você não sentou, não conversou, não planejou. Olha, será que isso cabe dentro do nosso orçamento? Então, ele acaba sendo uma bênção quando você planeja e quando você entende que aquele item ou qualquer compra que você faz, ele cabe dentro do orçamento. Mas a maioria das pessoas não consegue entender isso, né? Então, é por isso que o cartão de crédito ele acaba sendo um grande vilão. Ele acaba sendo um grande vilão. E uma das modalidades de crédito financeiro que mais tem juros. Então, esse é o ponto que eu queria exatamente fácil, chegar. Juros grandes. É muito fácil você usar o cartão, só que o maior juro tudo, né, que você vai usar. Tudo que é mais fácil, os juros acabam ficando maiores. Né? Não sei, hoje a taxa... Quase 350% ao ano. Quase 350% ao ano. E o cheque especial 220% ao ano. É um dos maiores juros ano. do mundo. Não sei se existe outro maior do que o do Brasil. É que o cartão de crédito trabalha com juros compostos, né? E Einstein falava que os juros compostos são a força que move o mundo. Então, e realmente, o poder de um juro composto, ele não pode ser medido, o estrago que ele acaba trazendo para uma saúde familiar. Então, use o cartão de crédito desde que evite pagar os juros. Isso em situações normais, né? Se você estiver vivenciando um momento de apertura, né? Ou muito justo financeiramente. Financeiramente muito justo, acho que qualquer coisa que distraia, como está na estrada, não vai usar celular, não vai usar isso, aquilo, estrada, é a via, a rodovia. Quer dizer, você está num momento difícil, o país está vivendo um momento difícil e tal, eu não vou me aventurar, então eu reduzo, vamos dizer assim, o alcoólatra não deve passar na frente nem do bar, né? Então, eu não vou nem ter cartão de crédito à vista. Por quê? Porque eu posso ser tentado a resolver o assunto rapidamente por aí e não posso, né? Nem devo. E aí nós podemos falar que nós temos que contentarmos com o que nós temos, do que nós podemos ter, né? Isso é bíblico também, né? É bíblico também. O que o outro tem, nem sempre eu vou poder ter. E eu costumo dizer que o contentamento é uma conversão do estilo de vida. Porque às vezes eu preciso mudar meu estilo de vida para que eu tenha um pouquinho mais de tranquilidade. Eu não posso ter tudo. Por mais possibilidades que o cartão me dê, que o cheque me dê, se eu não tiver uma vida organizada, planejada, eu vou ter problemas futuros e eu vou sofrer consequências disto, a minha família vai sofrer consequências, né? E nós podemos falar da Bíblia que como eu me relaciono com o dinheiro, e Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração.
né? Então, a maneira com que eu me relaciono com o dinheiro vai demonstrar que condição está o meu coração. E mesmo nós crendo em um Deus todo-poderoso que é dono de tudo e nos usa, né? Jesus ele sempre deu exemplo de ser econômico. Nós podemos ver na multiplicação dos pães, né? Quando o povo estava saciado, sobrou alimento. E aí, lá em João 6,12, ele diz, olha, recolhe o alimento, porque esse alimento vai ser usado ainda para saciar a fome de outras pessoas. Então, mesmo sendo um Deus poderoso, dono de tudo, se mostra também econômico e nos dá o exemplo. Sim, sim. A economia. Como um indivíduo que tem os seus recursos, fez o seu planejamento, como ele pode ter ou adquirir algumas coisas, como é que ele deve fazer, qual o processo que ele pode utilizar para adquirir um bem? Fazendo os projetos e assim, metas, né? Metas. Juntos com a família. A família estando comprometida, trabalhando junto, ela consegue alcançar esses objetivos. Vai conseguir economizar, segurar, porque a família vai usufruir, elas juntas vão desfrutar. Que seja uma viagem, que seja o objetivo de uma faculdade, de um casamento, a compra de um bem com maior valor, né? Então, a família, estando envolvida, é difícil nós falarmos em diálogo com a família, porque não faz parte do nosso dia a dia conversarmos sobre esse assunto, mas nós temos que desenvolver esse hábito, é necessário. É necessário se conversar para fazer planejamento e se quer atingir algumas metas, é necessário que todos estejam envolvidos, não adianta um só tentar segurar, não tem dinheiro, e outro gastar, não vai funcionar bem na família. Isso para todas as faixas etárias, né? Se eu tenho uma família já grande e nunca fiz isso, que eu comece a fazer agora, né? Se eu tenho uma família de gente pequena ainda, né? O que eu faço? Comece agora. Se meus filhos já forem embora e estamos com o ninho vazio, então faça orçamento também, eu faço um planejamento. Quer dizer, não existe época para começar. Você pode começar a qualquer época da sua vida. Quanto antes, melhor, né, Sim, pastor? claro. Porque o jovem ele não projeta aí o futuro muito a longo prazo, mas logo vem a aposentadoria. Hoje as pessoas estão passando dificuldade porque ela tem que viver com o recurso do governo, que nem sempre vai atender às suas necessidades. Então, mas se ela, desde de jovem, começar a poupar para um futuro, ela vai poder desfrutar desse momento também com mais qualidade, né? Eu me lembrei uma coisa agora que a gente não pontuou também, que precisa haver uma reserva de dinheiro para os imprevistos, né? Porque eles aparecem e como o próprio nome diz, eles não avisam. Eles aparecem assim, não avisam, né? E então a gente precisa também ter um recurso disponível, guardado, né, para quando aparecer uma urgência. E realmente elas acontecem. Eu estou aqui vendo aqui uma listinha que eu fiz aqui de algumas despesas, né? Tenha sempre metas. Uma delas que coloquei aqui: fuja das armadilhas do marketing. Ou seja, o marketing é excelente, é excepcional, gosto muito de comunicação, etc. Mas às vezes é tentador. Eu acho que nós devemos tratar sempre de assuntos relacionados a finanças de maneira racional. Nós somos seres humanos e às vezes somos levados a tratar com emoção. Mas para se obter sucesso na vida financeira, eu preciso estar com o meu lado racional mais aflorado, porque o dinheiro é algo concreto e você precisa saber lidar com ele. Porque do mesmo jeito que você pode ser uma bênção, você também pode ser uma maldição com o dinheiro em mãos. Então, é sempre tratar o assunto de maneira racional. Quando eu começar a perceber que o meu coração está falando mais alto do que a minha razão, esse é o momento em que eu tenho que refletir. Eu tenho que me sentar, respirar, clamar a Deus, pedir orientação, para que o assunto seja decidido de maneira racional. Porque, às vezes, quando nós tomamos uma decisão de maneira emocional, as circunstâncias elas são muito graves, né? São muito grandes. E muitas vezes a gente não tem um processo de volta, você não consegue retroceder, dependendo da decisão que você toma. Então, é sempre agir de maneira racional. Tem pessoas... Com equilíbrio. Com equilíbrio, né? Porque tem pessoas que têm compulsão
para a compra, né? Às vezes ela tem algum problema e ela, para se satisfazer, ela vai e compra, né? Às vezes nem vai utilizar aquilo, mas compra. Então precisa solicitar o acompanhamento, a ajuda de um especialista, não é? Porque ela está se endividando demais, está comprando compulsivamente, ela precisa de um acompanhamento, precisa de ajuda para se corrigir e racionalmente poder fazer as suas compras. Né? Nós chamamos essa doença de oniomania, né? Já existe um grupo de apoio para atender essas pessoas que têm essa compulsão. Assim como tem grupos para atender alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, já existe um grupo para atender essas pessoas, porque essa compulsão por comprar, por consumir, porque traz uma satisfação. E ela se sente viciada, porque vai satisfazendo um prazer, um desejo dela, que é algo incontrolável, que ela só vai poder se sentir mais aliviada, mais tranquila, a hora que ela for lá e comprar. Então, é muito triste uma situação dessa, porque a família se vê comprometida financeiramente e precisa ser tratada. Aí começa a vender as coisas para pagar São equívocos do consumismo. Exato. São equívocos do consumismo. Imaginamos que seremos felizes se nós comprarmos. Imaginamos que seremos importantes se nós tivermos um carro, uma casa, estivermos bem estabelecidos. Né? Imaginamos que teremos segurança, quando na verdade nós não temos. Amanhã você pode perder aquilo que você conquistou no dia de hoje. Né? Então são equívocos. E a gente tem que ajudar. Por isso nós convidamos vocês para nos ajudarem e ajudar os nossos amigos que assistem o programa Fé para Hoje a terem uma visão assim, não técnica detalhada, muito técnica, mas de uma maneira de a gente ajudar, conscientizar a necessidade de a gente equilibrar a vida para ter uma vida melhor, mais saudável dentro daquilo que nós possuímos, né? Pastor Edson, só uma frasezinha tipo daquelas para twittar, né? Que eu aprendi com um pastor. O que é orçamento? Então a definição dele é assim: orçamento é gastar até. Então você estipula o que é esse até. E esse até não pode ser 100%. Você ganha R$1.000, então o orçamento é gastar 1.000. Não é gastar 1.000. É gastar até um pouco menos. E pelo menos uns 20% a menos. No mínimo 20% a menos. É fazer uma reserva mensal. Né? E aí dentro desse orçamento você coloca a reserva mensal para férias, a reserva mensal para emergências, e os fixos, né? Esses todos que nós mencionamos aqui. Então, tem me acompanhado sempre isso. Orçamento é gastar até. Se eu ganho 1.000 e eu gastar 1.001, eu já quebrei eu estou quebrado. Mas é um só, mas eu estou quebrado. Se você ganha 1.000 e gasta 1.000, o senhor é um futuro endividado. Também. Né? Porque numa emergência, onde o senhor vai recorrer? A um cartão de crédito, a um cheque especial, então é um futuro endividado. Perfeito. Matheus, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Fé para Hoje. Eu que agradeço. A gente certamente foi, de alguma maneira, útil aos nossos amigos, ouvintes. Julimar, muito obrigado também por estar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada, pastor. Estão convidados para uma outra ocasião. Pastor Ronaldo, a Bíblia sempre tem uma mensagem também nessa área financeira, não? Também. Eu vou abordar um aspecto um pouco diferente, mas a Bíblia fala bastante em dinheiro. E a gente não pode confundir isso com a igreja falar em dinheiro para si. Mas ela fala no controle do dinheiro, no amor ao dinheiro, que atrapalham a vida espiritual. Perfeito. Então, nós temos que descobrir nesse livro o equilíbrio, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Que tipo de tesouro é esse? O que é importante para mim? Perfeito. Nosso tempo realmente já estourou. No terceiro e último bloco, o pastor Ronaldo vai falar então sobre este aspecto. Então é bom você acompanhar, continuar aqui conosco. Nós temos um pequeno intervalo de 2 minutinhos. Voltamos já com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. De volta agora, seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Falamos hoje um pouquinho sobre finanças, sobre administração e etc. A importância de entender bem desse assunto para não ter consequências ruins em nossa vida, na vida da família também.
Eu queria analisar com você um texto que é bastante grande, mas vamos tirar aí uma outra ideia do mesmo para a gente poder incorporar em nossa vida, nas nossas decisões, em tudo aquilo que fazemos. Você sabe que um dos maiores textos da Bíblia se encontra em Mateus, Lucas também tem, é o Sermão da Montanha, como é chamado, né? Na realidade, eu até gosto de chamá-lo como uma aula, não é? Não como um sermão formal e tal, porque Jesus discorre de diversos assuntos. São 3 capítulos emocionantes, especiais, Mateus 5, 6 e 7. E a gente às vezes até brinca dizendo que se tudo se perdesse na Bíblia, mas se essas palavras fossem mantidas, nós iríamos saber detalhes sobre o reino de Deus, como deveríamos ser no reino de Deus. E este primeiro bloco de Mateus também, que começa no capítulo 5, a introdução, depois o primeiro bloco, fala sobre as características dos cidadãos do reino de Deus. Então é muito importante isso. Eu gosto demais. Aqui há muitas lições. Aqui está a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso e tal, que um dia a gente vai poder estudar aqui ou trocar algumas ideias sobre a mesma. Eu gosto demais. Mas lá no capítulo 6, dos versos 19 em diante, aí vem um contexto bastante interessante. Parece que é o contexto da dependência de Deus. Parece que esse é o título geral aqui que a gente consegue pensar. Começa falando sobre os tesouros. Bom, falamos um pouco sobre dinheiro e tem muita gente que vai atrás do tesouro, né? Vai atrás do dinheiro, vai atrás dos bens, guarda. Eu conheci um senhor que tinha tantas fazendas no norte do país, tantas cabeças de gado, ele mesmo não sabia nem quantas cabeças, nem quantos alqueires ou a metragem das suas fazendas e quantas fazendas. Ele morreu e ficou sem saber tudo isso. E os filhos depois ficaram brigando sobre a herança, né? Quem vai ficar com essa, aquela outra. Mas às vezes há pessoas que juntam tesouros para si e acabam não desfrutando de nada. Depois que morrem, acabou tudo e a briga fica com a família, né? Nós temos aqui esse texto, então, que começa a falar sobre o tesouro no céu. Depois fala sobre os 2 senhores. Mas não acumuleis para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Essa ideia de escavar e roubar é uma ideia daquela época, né? Vamos guardar o tesouro debaixo da terra, né? Mas que seja no banco, que seja em casa, que seja no cofre, não importa. A ideia aqui é grande. Não ajunte tesouros aqui. Por quê? Porque aqui não é o seu lugar. Há um outro lugar. Aqui Mateus, capítulo 5, 6 e 7, gosta de fazer um contrastezinho, né? Fala sobre o bom fruto, o mau fruto, o bom caminho, o mau caminho, e assim por diante. E aqui fala sobre onde guardar e onde não guardar. Não guarde aqui, mas guarde em outro lugar. Onde devemos guardar os tesouros, né? O verso 20 diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aqui está 2 grupos, né, de pessoas. Pessoas que poderão juntar tesouros aqui na terra e pessoas que estão juntando tesouros no céu. A ideia é não junte tesouros na terra, porque aqui na terra os ladrões roubam, a traça corrói. Você vai perder aqui na terra, mas no céu você nunca vai perder. Agora, como é que eu posso, diz a palavra de Deus, como é que eu posso juntar tesouros no céu? Na terra eu sei como é que faz, né? É só guardar dinheiro, dólar debaixo do colchão. Bom, ninguém guarda mais dinheiro debaixo do colchão, né? Mas guardar aqui riquezas, propriedades e colocá-las em meu nome, eu ter uma fortuna grande, ter poder. Aqui a gente sabe como é que faz. No céu, como é que eu vou guardar no céu essas coisas? Bom, não está falando exatamente de um lugar físico. Não tem um compartimento no céu assim, que está assim, banco. Aqui está a caixa do tesouro do Ronaldo de Oliveira, está aqui. Pode guardar aqui. Vai colocando aqui as suas coisas. Não tem nem como colocar ali. Tampouco aqui Jesus está falando sobre as boas obras. Olha, faça boas obras que você vai guardar tesouros no céu.
esses 3 capítulos não falam que boas obras salvam. Esses 3 capítulos começam com uma bem-aventurança que diz: os humildes herdarão o reino. Então, quem são os humildes? Humildes são aqueles que se deixam dirigir por quem conhece o caminho. Eu estou perdido, não conheço o caminho, vou seguir aquele que conhece o caminho. Então, submissão. O sermão, como queiro, já começa com submissão. Aqui, então, diz assim: não guardem tesouros aqui na terra, guardem no céu. Ou guardem no reino de Deus, porque toda a ideia aqui é reino de Deus. Como guardar tesouros no reino de Deus? É ter os meus anseios, ter os meus desejos, os meus sonhos, todos colocados ali. Eu não posso me salvar pelas obras que eu faço aqui na terra. Eu sou salvo pela graça. Então, toda vez que eu entendo que a graça do Senhor é aquela que motiva o meu coração para buscá-lo e para continuar com Ele, eu estou juntando tesouros no céu. Todas as vezes que eu luto para permanecer na videira verdadeira, para produzir os frutos da videira, então eu estou juntando tesouros no céu, não quando eu produzo frutos. Os frutos vêm resultado do ramo estar na videira, esse é o assunto. Como é que eu estou na videira? Estou na videira quando mantenho um relacionamento com a videira. No âmbito humano, oração, estudo da palavra de Deus e a divulgação do Evangelho. É como se fosse um exercício. Você come, se alimenta com oração e palavra, e a Bíblia. Bom, se você não tiver exercício, você fica obeso espiritual. Então você vai ficar doente. Então, para não ficar doente, você se exercita espiritualmente, que é você justamente fazer as obras que Cristo fez, ajudar as pessoas. Então, se você ajudar as pessoas e dizer para as pessoas o que Ele fez na sua, na sua vida. Esse é o grande segredo. Bom, são essas coisas que alimentam o reino do céu. E os tesouros são guardados ali. Quando eu entendo que eu dependo de Cristo, meus tesouros estão guardados ali. E a palavra vem aqui no verso 21, porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Pronto. Eu deixei para ler depois esse verso, justamente para enfatizá-lo. Onde está o tesouro, está o coração. Se eu guardar o meu tesouro aqui na terra, meu coração estará na terra. Meu coração estará com o dinheiro aqui na terra. Aqui mesmo. Eu posso morrer agarrado ao dinheiro. Bom, morrer e não vou levar nada. Aqui está meu tesouro, aqui está meu coração. O meu tesouro está em uma pessoa. A minha esposa, meu esposo, meu filho, meu pai, está ali, numa pessoa. Bom, se o meu tesouro está numa pessoa, o meu coração está naquela pessoa. E o coração tem que estar nas mãos do Senhor. Esse texto vai longe agora, porque ele quer explicar uma coisa bem interessante. Aí fala sobre luz e trevas, esse jogo que eu mencionei. Aí fala sobre 2 senhores, verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Porque a um vai aborrecer e a outro vai amar mais. Bom, não dá para amar a 2 senhores. Um ou outro, Deus ou as riquezas. Bom, está voltando nesse assunto. Então não se apegue às riquezas. Deus é maior que as riquezas. Aquele que guarda tesouros no céu serve a Deus. Aquele que guarda tesouros na terra, que tem a mente na terra, a visão na terra, louva a terra, o seu coração. Não tem a Deus como seu Senhor. Bom, e aí vai, eu gosto desse trecho agora a partir do verso 25, que eu vou ler agora. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí começa, observai as aves do campo. Olha que roupa maravilhosa elas têm. Os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Então, fiquem tranquilos, porque Deus cuida até dos pardais. Deus sabe quando um fio de cabelo cai da cabeça. Isso é um exagero, né? Porque fios de cabelo caem todos os dias.
Mas quando a Bíblia diz assim, quando Jesus diz aqui que Deus sabe disso, Ele sabe tudo. Nada escapa aos seus olhos de amor, de compaixão, de bondade. É nesse sentido que Ele diz assim, bom, não fique preocupado. Você que está preocupado com as coisas deste mundo, deste reino, fica tranquilo. Você vai ter uma vida tranquila. Eu vou cuidar de você. Eu vou olhar para você. Você está nos meus planos. Eu não vou abandonar você de jeito nenhum. Fica tranquilo. Olha para o outro lado, olha para o reino. Vamos capitalizar no reino, mas não é dinheiro. Então, por favor, não quero criticar outras denominações que pedem muito dinheiro, que vivem pedindo dinheiro, que demonstram isso através dos ricos auditórios, etc. Não, não é isso. Mas nós não temos o direito de fazer isso como líderes das igrejas. Nós temos o direito, sim, de dizer para essas pessoas não juntarem nada aqui. Porque, primeiro, o reino é do Senhor e Ele cuida dele. Então, vamos juntar dinheiro lá. Agora, vamos cumprir todas as nossas obrigações. Vamos cuidar da família, vamos pagar nossos impostos, vamos dar aquilo que é de Deus para Deus. É isso que Ele pede. Sejam justos. Olhem para esta terra não como lugar final, porque vocês não vão parar aqui. Você está me entendendo? Olhe um pouco mais para cima. Vocês vão estar no meu reino. E quando fala de céu, reino, não vamos morar no céu eternamente. Nós vamos morar nessa terra renovada depois de 1 milênio que passarmos depois da volta de Jesus. Voltaremos para esta terra renovada. Até aqui é a nossa morada. Mas nós não devemos nos aferrar nem nos agarrar a bens materiais, a coisas. Devemos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. E vai terminando aqui, nos versos 33 e 34, então, para terminarmos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Essas que ele mencionou aqui. Alimentação, comida, né? Água, roupa, cuidados os mais variados. Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas vêm. Talvez você não será rico, não é? Todas as coisas vêm em abundância. A Bíblia não encaixa na Bíblia uma teologia da prosperidade. Não encaixa. A Bíblia não tem isso. Você se tornou um servo de Deus, você vai receber todo o dinheiro do mundo. Sua vida vai melhorar? Não, às vezes piora. Mas o meu reino não é aqui. Eu tenho que estar com os olhos lá em cima. É isso que Cristo quer me ensinar. Primeiro o reino. As coisas vêm. E elas não vêm como às vezes nós queremos, mas elas vêm como nós precisamos. Entender isso é fundamental. E finalmente diz assim, portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Vamos ficar focados nisso, nessa vontade do Senhor Deus. E buscar o reino dele em primeiro lugar. Não vamos ter dois senhores, vamos ter um Senhor só. Vamos buscar que os nossos tesouros estejam lá no coração de Deus, no seu reino. Porque se estiverem ali, o nosso coração também estará lá. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta bênção. Curva a sua fronte, vamos orar comigo. Pai querido, obrigado, porque o Senhor enche o nosso coração de tesouros. Não tesouros como ouro, prata, não. O Senhor enche o nosso coração de bênçãos. A bênção da vida, da comunhão, da salvação, da libertação em Cristo Jesus. Obrigado por essas bênçãos. Agora nós queremos, em resposta à graça que recebemos do Senhor Jesus, dizer que vamos te colocar no primeiro lugar da nossa vida. Porque é isso que nos interessa, o nosso coração, o nosso tesouro e o nosso coração estarão no teu reino. Ajuda-nos a vivermos assim. É o que te rogamos por Cristo Jesus. Amém. Bem, estamos encerrando mais um programa Fé para hoje. Falamos que Deus é o primeiro, que Ele seja o primeiro na sua vida. Eu encontro você nos horários alternativos aqui na Novo Tempo e no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Fé para hoje. É isso, sua nova atitude.